Olá, muito bom dia para você que acompanha a TV Câmara Caxias, o canal 16 da NET e também as redes sociais do Legislativo Caxiense. A partir de agora, a gente passa a transmitir a sessão ordinária desta quinta-feira. Estão inscritos no espaço do Grande Expediente os vereadores Iago Morandi e Caleb Garbim. Na pauta da ordem do dia, a discussão e votação da moção de autoria coletiva de apoio ao pleito que sugere uma auditoria ou CPI no IP Saúde no Estado. A discussão e votação única da moção de apoio ao chamamento imediato dos aprovados do concurso público de 2022 da Polícia Penal do Rio Grande do Sul para ampliação dos quadros de servidores da segurança pública. Também a discussão, o projeto de lei complementar que institui a gratificação da atividade tributária, estabelece as diretrizes para a definição de metas de arrecadação e cria o Comitê de Controle de Metas Tributárias. Estes e outros assuntos a partir de agora na sessão que será presidida pelo primeiro vice-presidente da Casa, o vereador Wagner Petrini, do PSB. TV Câmara Caxias, na comunidade todo dia. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que nos termos da resolução de mesa número 164, de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da nominata das vereadoras e vereadores que compõem a 19ª legislatura, bem como das vereadoras e vereadores inscritos no grande expediente de hoje. Pois não, senhor presidente. Presidente Lucas Carenhato, mesa diretora Wagner Petrini, Andressa Marques, Bortoli e Andressa Malman. Vereadores da 19ª legislatura, Aldonei Machado, Caleb Garbim, Capitão Ramon, Cláudio Libardi, Daiane Melo, Daniel Santos, Edson da Rosa, Eloy Frisso, Estela Balardim, Iago Morandi, Juliano Valim, Marisol Santos, Pedro Rodrigues, Rafael Bueno, Rose Frigeri, Sandra Boneto, Sandro Fantinel, Tenente Cristiano Becker, Grande Expediente, Iago Morandi e Caleb Garbim. Seria isso, senhor presidente. Informo que os vereadores Caleb Garbim e Lucas Carenhato estão em representação desta Casa na 24ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais em Brasília, Distrito Federal. Informo também que o vereador Bortola está em representação desta Casa em cerimônia militar de condecorações e reunião pública na Câmara Municipal de Porto Alegre. Informo ainda que o vereador Edson da Rosa está em representação desta Casa na abertura do projeto Capacitar para Liderar, na Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam ao registro de presença no terminal eletrônico e no livro de presença. Passemos ao espaço das pequenas comunicações, pelo tempo de 1 minuto por vereador inscrito, para a apresentação de votos de pesar, de louvor ou de congratulações. Peço a palavra está à disposição das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Capitão Ramon. Peço a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria falar a respeito de uma notícia que eu vi aqui no Jornal Pioneiro de hoje, que me enche de orgulho e me deixa muito emocionado pela coragem da família, que é a respeito dessa mobilização para salvar vidas. Meus parabéns à família Massa, que fez esse ato muito bondoso de fazer uma doação de coração. Nós temos até 4 horas para esse coração transplantado chegar naquela pessoa que merece recebê-lo. Então nós tivemos aqui todos os órgãos de segurança pública envolvidos. A Força Aérea Brasileira veio aqui em Caxias do Sul, no aeroporto Hugo Cantergiani, para buscar esse coração, levou até a cidade de Curitiba e tenho certeza que a cirurgia foi um sucesso e que essa criança, essa mocinha que recebeu o coração, ela possa ser muito feliz com esse coração. Então aqui, o meu pedido a todas as famílias é que nós sabemos que é um momento de muita dor, mas quando o nosso ente ele falece,
ele pode ajudar muitos outros entes que estão precisando. Então aqui vai o meu elogio a essa família que tomou essa atitude muito honrosa e os meus parabéns a todos vocês que fazem o mundo das pessoas que precisam mais feliz. Muito obrigado, presidente. Vereadora Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham daqui de casa. Eu gostaria de fazer um voto de congratulação para o Instituto de Leitura Quindim. Ontem, eu, a vereadora Marisol Santos, vereadora Rose Frigeri, o vereador Rafael Bueno, tinha também a nossa secretária aqui da Cultura do município, Tatiane Frisso, né, e outras pessoas do nosso município, enfim. Estivemos presentes no 2º Festival do Leitor Quindim, que teve a sua abertura no dia de ontem, justamente por ser o Dia Mundial do Livro, né, Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais. Essa realização é uma realização do Ministério da Cultura em parceria com o apoio da nossa deputada federal Denise Pessoa, e o festival ele vai reunir gente do Brasil inteiro para poder promover a arte, a cultura, a leitura. Então, iniciou ontem, vai até o dia 4 de maio, convidar os colegas vereadores para prestigiarem essa importante organização do nosso Instituto de Leitura Quindim e para que a sociedade caxiense também vá no Világio, né, prestigiar, conhecer, participar das atividades que terão para que a gente possa fomentar cada vez mais o livro e a leitura na nossa sociedade. Sabemos que isso é extremamente importante para todos e para todas. Obrigado, senhor presidente. Vereador Pedro Rodrigues com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Quero fazer um voto de louvor, de comemoração, né, pela lei municipal que institui o dia do churrasco e do chimarrão. A lei estadual, perdão. Obrigado, vereador Cláudio. Doutor Cláudio, que passa as orientações aí para a gente, desaperta. Então, quero que possamos comemorar, né, essa data e dar os parabéns para o deputado, nosso deputado, meu correligionário, o deputado Giovanni Cherini, ele que é um deputado federal, estadual, nosso aqui, também presidente do Partido Liberal do Estado do Rio Grande do Sul. Meus parabéns, muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Cristiano Becker. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, a quem está aqui no nosso plenário, quem está nas redes sociais nos assistindo, muito bom dia. Eu não poderia deixar de citar e fazer um voto de congratulações pelo evento que participei ontem à noite, que foi a abertura da exposição Curvar, né, o Curvar Excertos Projeto O, da talentosa artista Cristina Lisotti. O projeto esse que ocorreu, o evento que ocorreu ontem na Galeria de Artes do Centro Municipal de Cultura Dr. Henrique Ordovaz Filho. Então, essa mostra sensível, provocadora e profundamente conectado com a arte contemporânea. Então, essa exposição segue aberta ao público até o dia 18 de maio e vale a pena a visitação. Prestigiar e refletir sobre as formas e sentidos que a arte nos propõe. Então, parabéns a Cris Lisotti, a todos os envolvidos, as pessoas que estavam ontem à noite nesse evento. E para lembrar, a cultura é a alma viva de uma cidade. Valorizar a arte é fortalecer nossa identidade, transforma realidades, fortalece vínculos sociais e a saúde mental. Era isso, senhor presidente e nobres colegas vereadores. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Bom dia, presidente. Meus cumprimentos ao senhor, meus cumprimentos aos demais vereadores, meus cumprimentos a quem nos acompanha de casa e também quem nos acompanha pelas redes sociais. Hoje venho a essa casa apresentar um voto de congratulação à minha amiga Bárbara Moreschi, professora de História, também mestranda em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ontem apresentou um artigo no Jornal Pioneiro intitulado "Quando a violência de gênero escancara um sistema que nos mata". A Bárbara, que estuda mulheres no seu mestrado, que tem como principal foco do seu estudo a trajetória da Raquel Graziotin nessa Casa Legislativa. Então, parabéns a ti, Bárbara, e vou só ler uma parcela que eu achei interessante aqui do artigo, que trata a insistência em tratar esses crimes como
casos de relacionamentos mal resolvidos é parte do problema. Não restam dúvidas, os feminicídios seguem um padrão histórico e bem documentado. Então, que nós possamos ser grandes aliados para combater o feminicídio e conseguir evitar que novas tragédias como essa aconteçam. Parabéns à Bárbara. Encerradas as pequenas comunicações. Passemos à ordem do dia. Inversão de pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Sim. Artigo 118. Inversão de pauta da discussão de moção 11/2025 pela presença de uma aprovada da moção que trata hoje apresentada. Ok, vereadora. Em votação, inversão de pauta. Solicito aos vereadores e aos vereadores que registrem seus votos. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Estela vota sim. Votos. Vereador Eloy Frisso vota sim. Tenente Cristiano Becker vota sim, senhor presidente. Tenente Cristiano Becker vota sim. Andressa Malman vota sim. Vereadora Andressa Malman vota sim. Capitão Ramon vota sim, presidente. Vereador Capitão Ramon vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Cláudio Libardi vota sim. Encerrado o registro dos votos e encerrada a votação. Inversão de pauta aprovada pelos vereadores presentes em plenário. Por unanimidade. Em representação, vereador Lucas Carenhato, vereador Bortola, vereador Caleb Garbim e vereador Edson da Rosa. Não, né? Lemos. Em discussão única e votação, a moção número 11/2025, de autoria coletiva. Moção de apoio ao chamamento imediato dos aprovados no concurso público de 2022 da Polícia Penal do Rio Grande do Sul para ampliação do quadro de servidores da segurança pública. Com a palavra, um dos autores para a leitura da moção. Senhor presidente, senhores vereadores, moção número 11/2025, moção de apoio ao chamamento imediato dos aprovados no concurso público de 2022 da Polícia Penal do Rio Grande do Sul para ampliação do quadro de servidores da segurança pública. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, a vereadora que o presente subscreve, nos termos regimentais, apresenta a apreciação do plenário a presente moção de apoio ao chamamento imediato dos aprovados no concurso público de 2022 da Polícia Penal do Rio Grande do Sul para ampliação do quadro de servidores da segurança pública. Considerando que a defasagem no efetivo da Polícia Penal é um fator preocupante, tendo em vista o aumento da população carcerária e a crescente complexidade do sistema prisional, exigindo um número adequado de profissionais capacitados para atuar na custódia, escolta e fiscalização dos apenados. Considerando que, conforme a resolução número 9 de 2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, recomenda-se a proporção de um agente penitenciário para cada 5 apenados, enquanto o Estado do Rio Grande do Sul possui aproximadamente 45 mil apenados e apenas 5.761 agentes, um déficit significativo que compromete a segurança do sistema prisional e sobrecarrega os profissionais em exercício. Considerando que há cerca de 1.300 aprovados em concurso público aguardando a nomeação, estando plenamente aptos para integrar a força de trabalho e contribuir para a melhoria do sistema prisional do Estado. A Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul, por meio desta moção, manifesta seu apoio ao chamamento imediato dos aprovados no concurso público de 2022 da Polícia Penal do Rio Grande do Sul, entendendo que tais medidas são fundamentais para a valorização dos profissionais da segurança pública, o fortalecimento da ordem e da disciplina no sistema prisional, além da garantia de melhores condições de trabalho e prestação de serviços à população gaúcha. Assim,
requer-se o envio da cópia desta moção ao governador do Estado do Rio Grande do Sul, à Casa Civil e à Assembleia Legislativa, como forma de reforçar a legitimidade da demanda e o respaldo do Poder Legislativo Municipal de Caxias do Sul a essa pauta urgente e necessária. Caxias do Sul, 14 de abril de 2025, 150 anos de colonização e 135 anos de emancipação política. Assinam este documento os seguintes vereadores: esta vereadora, Daiane Melo, vereador Alexandre Bortoluz, vereador Caleb Garbim, vereador Capitão Ramon, vereador Daniel Santos, vereador Stock Morandi, vereador Pedro Rodrigues e vereador Sandro Fantinel. Era essa a leitura, senhor presidente. Em discussão. Peço a palavra. Vereadora Daiane Melo com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste aqui também através da TV. Hoje temos a Rúbia aí, que foi a pessoa que me procurou no gabinete, conversou com diversos vereadores aqui dessa casa, solicitando um apoio nosso, né? O que está acontecendo em muitas câmaras de vereadores dos outros municípios do Rio Grande do Sul. Porque essa é uma demanda urgente e latente. Promessa de campanha do governador Eduardo Leite, também do Gabriel, repassadas por diversas vezes aí, e a gente sabe que é uma urgência. O nosso sistema carcerário está com milhares de pessoas e, infelizmente, a polícia penal é muito pequena, visto o número de prisioneiros no nosso sistema carcerário, que já é deficitário por si só, né? Então, a gente pede a aprovação dessa moção e que seja levada para o governador, através dos próprios parlamentares, mas também de forma agora aqui respaldada por toda essa Câmara Municipal, por entendermos que Caxias do Sul é a segunda cidade maior do Estado, que tem um poder político muito importante e que precisa, sim, dessa aprovação. Como vocês viram ali na moção, a gente tem cerca de 1.300 aprovados aguardando a nomeação, todos aptos, né, a serem chamados. Então, essa moção é um apelo também, mas também é um reconhecimento dos esforços desses aprovados e ao papel vital dos agentes penitenciários e a necessidade de garantir as condições mais dignas de trabalho e segurança dentro e fora dos presídios. Então, aqui eu quero pedir para o pessoal, todos os vereadores, votarem nessa moção, que eu acredito ser importante e um passo importante, Caxias do Sul dizendo que sim, que é a favor do chamamento, mas também dando um puxão de orelha aí para o governo do Estado para fazer o chamamento imediato dessas pessoas que vão ser tão importantes para a nossa segurança pública aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Era isso, senhor presidente. Vereadora Rose Frigieri com a palavra. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu acho muito importante essa moção, vereadora Daiane, não só pelo que está exposto aqui, a necessidade nas casas prisionais, mas eu relembro, acho que já faz uns 2 anos, nós fomos conversar com o delegado aqui sobre a abertura, por exemplo, da DEAN 24 horas, que tem esta lei que é necessário que as delegacias de atendimento especial às mulheres atendam 24 horas. Eu não vou fazer todo esse debate aqui, mas quem tem feito esse debate sabe da diferença que é uma mulher falar numa delegacia de mulher o que lhe acontece ou numa delegacia comum, sabendo que a maioria dos crimes, inclusive, acontecem nos finais de semana, está fechada, e o delegado já naquela ocasião nos falou que teria a estrutura, que teria tudo para abrir 24 horas, o que faltava eram os efetivos. Então, essa luta é histórica agora, né? Nós vimos, todo mundo se compadece com esses feminicídios que ocorreram, mas ninguém também
o próprio governo do Estado não tem feito nada para solucionar. Eu falei ontem, falo novamente, que não é a punição que a gente precisa, nós precisamos de prevenção. Mas aqui em Caxias, para ter uma ideia, a brigada, que também é responsável pela Patrulha Maria da Penha, são 4 pessoas agora, porque eram 2 que se revezam, e até o ano passado, até pouco tempo, não tinha efetivo da Maria da Penha todos os dias. Agora tem 4. Vocês imaginem que tem mais de 50 demandas diárias pela lei, só da Maria da Penha, estou falando, fora o resto que já foi colocado aqui. Então, eu acho que tem esse concurso, nós precisamos que sejam nomeadas mais pessoas, mais efetivos para as cidades. A nossa região é uma região que tem enormes, né, contingentes de criminalidade, infelizmente, de aprisionados, de apenados. A gente sabe a interdição que está as 2 casas prisionais daqui. Então, eu acho mais do que urgente essa nomeação de agentes penitenciários e agentes públicos, né, Peço a palavra, senhor presidente. Penal, de modo geral, para o nosso Estado. Vereador Capitão Ramon, com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, esse assunto dessa moção é de extrema relevância. Parabéns, vereadora Dani Mello, por colocá-lo em pauta. Também fui procurado por algumas pessoas que passaram no concurso. E o dado que nós trazemos aqui é que, assim como a vereadora Rose citou, as nossas 2 prisões de Caxias do Sul estão com superlotação. Temos poucos agentes e, de acordo com a legislação vigente, deveria ser 1 agente para cada 5 apenados. E não é o que a gente vê. Não é o que está sendo colocado em prática. Isso coloca em risco aqueles agentes que estão lá, coloca em risco a população dos arredores, porque aqueles apenados podem fugir. E outro dado importante é o seguinte: nós temos 1.090 policiais militares que poderiam estar nas ruas com policiamento ostensivo e estão fazendo segurança prisional. Já existe a Polícia Penal para realizar a segurança prisional. Então, nós devemos cumprir a lei. Cabe à Polícia Penal fazer a segurança de um presídio e não a Brigada Militar. Com isso, a população inteira ganha. 1.090 policiais militares que estarão de volta às ruas, realizando a segurança, protegendo a sociedade. Peço a palavra. Então é isso que nós precisamos. Esses militares fazem a diferença. Governador, na época de campanha, promete tudo, mundos e fundos. Eu aprendi que nós devemos honrar o nosso bigode. Então, o senhor deve honrar a sua palavra também. Se prometeu, tem que cumprir. Ou senão, não prometa. Porque aí vem de uma esperança para todos que serão nomeados e vai enrolando, vai levando, utiliza o gerúndio, né? Estou fazendo, estamos analisando e não faz nada. E aí os presídios continuam do jeito que estão, com esses servidores que lá estão sobrecarregados, porque são poucos, tem que fazer diversos trabalhos e aí você acaba prejudicando esse trabalhador, porque ele vai ficar abalado psicologicamente. Nós iremos lá na frente perder um servidor, porque ele irá se afastar por motivos de saúde. Então, se nós não pensarmos nisso, nós teremos problemas futuros. Governador, tenha coragem, faça a nomeação. Se não dá para nomear os 1.000, coloca uma meta, vai nomeando 100 por ano. Eu entendo que pode ser um grande investimento nomear os 1.000 de uma vez só, eu entendo, mas coloca uma meta. Por quê?
Se o senhor não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Se não toma uma decisão, é pior. A segurança pública é uma prioridade. Por quê? Por meio da segurança pública, nós temos a economia girando. Porque as pessoas querem investir, as pessoas querem sair, as pessoas querem curtir, se tiver segurança pública. Se não tiver segurança pública, perde muito. É só a gente analisar o estado que está o Rio de Janeiro. Uma cidade muito bonita que ninguém quer ir, porque não é segura. Nós queremos que o Rio Grande do Sul seja assim, dessa forma? Seja tratado dessa maneira? Então, essa Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, da segunda maior cidade do estado, deve se posicionar, e aqui, até então, tem se posicionado muito bem em prol da segurança pública. Com certeza nós iremos aprovar essa moção, iremos enviar para o governador, para o secretário de Segurança do Estado e para que eles tomem as devidas providências. Obrigado, presidente. Em discussão, vereador Iago Morandi. Parabéns, vereadora Daiane Mello, por trazer esse tema. Parabéns, vereador Capitão, pelas palavras. Até pelo que eu lembrava, os policiais militares já tinham saído, tá? Tinham tirado todos, tá? Pelo que eu lembro, mas pode ser que depois dá para corrigir, ver essa informação, se procede. O que me consta, né? Eles tinham retirado, se eu não me engano. O Sandro Caron ali, o secretário, né? Ainda tinha. Depois eu vou ver isso aí, porque é o que a gente espera, pelo menos, né? Porque a gente sabe o quanto sobrecarrega. Mas é como o senhor falou, vereador Capitão, ali em campanha eles têm solução para tudo, o senhor sabe como é que é, eles prometem tudo, e agora tá aí os aprovados, né? A gente está nessa luta, contem com nós para cobrar aí o chamamento dessas pessoas, que a gente sabe que é de extrema importância. Eu estive com o secretário penal, eu e algumas pessoas do judiciário aqui da região da Serra, porque os presídios aqui estão, né, interditados e muitos problemas aqui pela superlotação. A gente esteve lá conversando com ele, nos prometeu mundos e fundos, falaram que iam colocar para funcionar aquele novo ali, até agora nada, só promessas, e assim é o governador Eduardo Leite. Enquanto o Jorginho Melo bota 30% dos presos trabalhar em Santa Catarina, faz uma reintegração mesmo, deixa isolado aquele preso que não é de facção, então é melhor, porque daí o cara não fica em dívida com a facção, ele trabalha, ele vai se ressocializando, ele ganha ali um salário mínimo que é enviado para as famílias, né? Então, esse é o governo Jorginho Melo de Santa Catarina. E aqui, lembrar que o delegado Zucco, deputado estadual, irmão do deputado federal Luciano Zucco, ele fez um projeto de lei para não ter tomadas nos presídios aqui, né? Então, ele teve esse projeto, estava meio que para passar, o pessoal foi para frente da Assembleia, pressionou, porque queriam para o ventiladorzinho, queriam para a sanduicheira e aquelas desculpas todas, né? Então, em vez de a gente botar um sistema, né, de ar-condicionado, por exemplo, para acabar com essa desculpa e não ter tomadas, que a gente sabe que é usado para dar golpe aqui fora, então, o pessoal pressionou a Assembleia e tal, e era um projeto também do Eduardo Leite, e depois o Eduardo Leite recuou e não avançou com isso aí, né? Porque tem medo, não é um covarde, não tem coragem de peitar o crime organizado no Estado, diferente de outros governadores, como o Tarcísio, que vem peitando o PCC, e diferente do Jorginho Melo em Santa Catarina. Então, enquanto a gente tiver uma pessoa covardada como governador, vai ser difícil esse chamamento, mas a gente está aqui sempre para cobrar e também tirar eles do governo, né? Em 26 a gente vai tirar eles, vamos colocar o deputado Zucco lá, quem sabe, e a gente muda a realidade do nosso Estado. Muito obrigado. Vereadora Marisol Santos. Obrigada, presidente, e agradecer a Rúbia pela presença. Ela passou aqui em vários gabinetes, conversou conosco também, conversou comigo, e acho super importante, a gente compreende a necessidade de melhorias no sistema penal. Agora, eu acho que a gente precisa trazer informações que sejam reais aqui para essa casa sempre. E eu já conversei com vários dos aprovados no concurso, sei que eles têm a vontade de iniciar efetivamente o seu trabalho e sabem da importância disso e sabem da defasagem, que não é de agora, né, Rubem? É uma defasagem histórica. Nós vamos falar sobre o governo Eduardo Leite, então, rapidinho, não precisa nem fazer uma longa pesquisa. Vamos lá. O corajoso governador Eduardo Leite nomeia 504 novos servidores penitenciários. Desde 2019, já foram chamados 3.991 aprovados em concursos públicos para integrarem os quadros da Polícia Penal Gaúcha. Então, vamos lá falar sobre dados que são reais e não sobre
lugar comum, parece que Peço a tem, palavra, parece senhor que presidente. parece que não. É pouco ainda? Sim. Eu voto pela aprovação dessa moção. Acho que a gente tem que se posicionar como Câmara de Vereadores, que nós precisamos de mais, mas é importante que a gente valorize a coragem de um governo que tem trabalhado com um programa como o RS Seguro, por exemplo, que tem baixado praticamente todos os indicadores criminais, inclusive aqui em Caxias do Sul, né? Infelizmente, alguns, como feminicídio, a gente não consegue essa redução tão significativa, bem pelo contrário, mas que tem reduzido sim, e que, obviamente, isso também se reflete no sistema penal. Mas é importante que a gente fale sobre isso. E aí, se os colegas quiserem, a gente pode até mandar links de notícias que comprovam isso. Então, a gente precisa falar sobre o Rio Grande do Sul com orgulho, independentemente do partido que está lá, hoje é o meu, e eu me orgulho muito de que ele esteja no governo do Estado, o que não diminui a minha vontade de fazer com que possa ser melhor. E, por isso, eu voto pela aprovação dessa moção. Agora, a gente pode dizer isso aqui, como eu falei. Então, desde 2019, 3.991 aprovados em concursos públicos para integrarem os quadros da Polícia Penal. Essa nomeação que eu trouxe a informação para vocês, que é de janeiro desse ano, fruto de uma aprovação da ampliação emergencial do quadro de vagas da instituição, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa no final do ano passado e que só vigorou em janeiro desse ano. Então, antes, nem se podia fazer, porque não havia essa possibilidade de ampliação. Então, trazer informações que sejam reais e efetivas e que a gente possa, de fato, valorizar o que está em discussão aqui. Precisamos, sim, ampliar, precisa dessa turma que está com muita vontade de trabalhar efetivamente no sistema penal, e a gente sabe dessa necessidade, mas com fatos que sejam reais, porque essa é a nossa responsabilidade enquanto legisladores. Obrigada. Vereadora Andressa Marques, com a palavra. Obrigada, senhor presidente, nobres colegas. Importante tema trazido pela vereadora, pelos vereadores. Sempre que a gente debate sobre a qualificação do serviço público como um todo, acredito que isso é um tema, sim, que cabe a todos nós, seja ele municipal, os serviços municipais, estaduais, federais, né? E aí, a partir dessa moção, estava olhando algumas informações do nosso estado, e essa lei que criou a Polícia Penal de 2019 foi um avanço, porque antes existiam os agentes penitenciários. Então, nós tínhamos antes trabalhadores que geralmente tinham uma instabilidade, porque eram contratados temporariamente, né? Enfim, tinha uma alta rotatividade, e a partir do momento que se cria a Polícia Penal, foi um avanço para que haja, assim, uma segurança maior de fato e um trabalho maior de formação, inclusive de acompanhamento com esses trabalhadores. Então, foi um passo importante para o sistema prisional do nosso estado. Mas algo que vem à tona também, a partir desse debate, que os colegas comentaram algumas informações sobre isso, nós precisamos debater sobre o modelo também de segurança pública, sobre o modelo de presídios que nós temos, não só no Estado, mas também no Brasil. Porque se fala muito em segurança pública, mas se a gente for olhar para o nosso sistema prisional, a gente vai ver que ele serve para quê mesmo? Dizem que é para a pessoa que cometeu algum tipo de crime poder ser ressocializada, pagar a sua pena, obviamente que isso é importante, mas hoje a gente olha para o sistema prisional e a gente tem uma dificuldade enquanto sociedade de compreender de fato qual que é o papel, qual tem sido o papel e para que serve, a não ser um depósito de gente que tu coloca lá, e as pessoas que geralmente são presas, elas se organizam no crime dentro do presídio, né? Então, se a sociedade clama por justiça, simplesmente pegar ali a pessoa que cometeu um crime e colocar dentro do presídio e achar que isso vai resolver o problema da segurança pública é uma visão, uma percepção muito superficial. Então, eu acho também que, assim como a Polícia Penal foi um avanço, precisa ser valorizado, é fundamental o chamamento dos profissionais, sim. Os serviços públicos estaduais não é de hoje, né, como disse a vereadora Marisol, mas os serviços públicos do nosso estado, eles carecem por mais investimento, eles carecem por mais qualidade já há anos. Se a gente for olhar para a educação, por exemplo, estadual, a gente vai perceber isso, que nós precisaríamos de mais investimento na educação. Hoje no estado a gente vê fechamento de escolas e não abertura de novas escolas. Então, um estado que fecha escola e abre presídio,
Não que não seja necessário, mas tem alguma coisa errada, porque para fechar uma escola, na minha opinião, é só se, enfim, não teria justificativa para isso, porque a educação ela é o maior instrumento que nós temos para poder fazer as mudanças sociais. Mas nós precisamos debater urgentemente a mudança de modelo da segurança pública, dos presídios, para que as pessoas, de fato, cumpram a sua pena, né, a partir do crime que cometeram, mas que tenham, sim, ali acesso à educação, acesso ao trabalho e sejam inseridos, inclusive, no mercado de trabalho. Porque hoje, o que nós temos no presídio, muitas vezes, é um depósito de gente, as pessoas ficam lá, não fazem nada, e, pelo contrário, na verdade, se fazem algo, continuam fazendo os crimes que faziam antes já, né? E aí, a gente pode cair para o debate do sistema socioeducativo, quando se defende que os adolescentes cumpram pena também nesse tipo de presídio, a gente vai ver que, na verdade, esse modelo não adianta de nada para os adultos, obviamente não vai adiantar de nada para os adolescentes, e se a gente for olhar para o sistema FASE, a gente vai ver que há uma resolutividade e há uma reinserção maior dos adolescentes, dos jovens lá que cumprem regime fechado, do que os presídios hoje, de forma geral, no Brasil. E aí a gente vai ver a nossa população carcerária no estado gigantesca, mais de 40 mil pessoas, né, cumprem pena em regime fechado. Se a gente for olhar para o perfil dessas pessoas, são pessoas geralmente que têm até 45 anos e são homens, né, então nós temos um perfil muito nítido. Se a gente for olhar, por exemplo, para a escolaridade das pessoas presas, são pessoas que nem concluíram o ensino médio, então também nos apresenta aí uma outra questão social importante. Então, com certeza, sou favorável ao fortalecimento dos serviços, à valorização dos servidores, ao chamamento da Polícia Penal, mas também precisamos debater junto com isso uma mudança no modelo da segurança pública, porque a forma como os presídios estão hoje não recupera ninguém, não adianta de nada, né? E aí a gente precisa dar respostas muito diretas para essa questão da criminalidade que vem aumentando na nossa sociedade. Seria isso, senhor presidente. Encerrada a discussão. Para declarar voto, senhor presidente. Em votação. Para declarar voto. Para declarar voto. Vereadora Estela Balardim. Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras, mesa. Parabéns, vereadora Daiane, pela proposição dessa moção. É muito importante a gente olhar para a questão da quantidade de apenados que nós temos. Nós somos um dos países que mais prende atualmente no mundo, e a gente olhar a condição em que os policiais estão tendo que trabalhar dentro desses locais, e isso afeta diretamente a saúde mental desses profissionais. E eu sempre trago aqui o exemplo da penitenciária do Apanhador, que a gente tem próximo aqui à nossa realidade. Lá a gente tem uma superlotação de presos naquele local, e a gente tem um efetivo que é muito aquém do que necessitaria ser. E é quando a gente para pensar de fato em como então esse sistema se organiza. A partir do momento que muitas vezes os próprios policiais das penitenciárias têm que ficar à mercê daquele local devido às questões da sua própria segurança, porque a quantidade de apenados dentro das nossas penitenciárias que estão em superlotação é muito maior do que a quantidade de policiais que a gente tem ali para cumprir aquele efetivo. Então, olhar para essa questão é olhar para, de fato, a necessidade de uma reorganização do nosso sistema prisional, de uma reorganização das questões da segurança pública, porque se só prender não está adiantando, se o índice de reinserção é menor do que 50%, a gente não tem 50% de apenados que voltam para a vida em sociedade e que não cometem mais crime. Então, mais da metade das pessoas voltam e continuam a cometer os mesmos crimes, ou crimes, para concluir, ou crimes até piores. Então, a gente tem que olhar para a questão da saúde mental dos nossos trabalhadores, dos nossos servidores e servidoras dentro das nossas penitenciárias, e a gente tem que olhar de forma muito dura, muito séria e muito comprometida para a necessidade da reorganização da segurança pública no nosso país. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.
Em declaração de voto, vereadora Daiane Mello. Obviamente, votarei favorável, né? Eu acho que é um passo importante esse chamamento. Dizer novamente que ele foi promessa de campanha, né, do governador Eduardo Leite e do Gabriel, dizendo que ia acontecer o chamamento imediato. E parabenizar, Rúbia, tu e todos os teus colegas que estão fazendo essa mobilização em todo o estado. A gente está vendo em todas as câmaras municipais, mas também indo falar com o governador, indo nos eventos para fazer a cobrança. Eu acho que é assim que a gente tem que fazer para buscar os nossos objetivos. E também falar um pouquinho disso que a vereadora Estela trouxe, que foi o que a gente conversou em sala, o adoecimento das pessoas que estão trabalhando no sistema prisional, né? Muitas pessoas aí sofrendo, né, pela questão psicológica realmente do dia a dia, sobrecarregados. Então, votarei favorável e acredito que essa moção passará e nós poderemos, assim, cobrar com mais afinco o governador pelo chamamento imediato, sim, né? Daqui a pouco não na totalidade, mas que seja em partes e assim a gente construa para que logo a gente tenha o chamamento completo desses profissionais. Muito obrigado e votarei favorável. Para declarar o voto. Em declaração de voto, tenente Cristiano Becker. Senhor presidente, tenho que parabenizar a vereadora Marisol Santos pelas informações que trouxe agora, né? Eu já antecipo que votarei sim em relação à moção. Nós temos que valorizar a segurança pública, valorizar o policial penal, o policial militar, o policial civil, né, e assim por diante. Mas, antes de mais nada, nós temos que lembrar que nós temos que valorizar a cultura, projetos sociais, educação, a geração de emprego, a prevenção da saúde. Enquanto não fizermos isso, não adianta de nada investirmos num poço sem fundo que é. Enquanto não investirmos na educação, não empoderarmos as nossas crianças, termos escola em turno integral, de nada vai adiantar. Temos sim que valorizar a segurança pública. Temos que colocar efetivo. Porém, se não efetivarmos, se não de fato empoderarmos as nossas crianças, porque ali na frente são elas que vão estar nas ruas, se nós não colocarmos em turno integral. Por isso que eu valorizo a questão da escola militar, que nós temos aqui em Caxias do Sul. Ela é exemplo. A criança, na primeira semana que frequenta a escola, os pais já sentem diferença dentro de casa. É sim, senhor. Sim, senhora. Não é tortura, mas é qualificar o ensino, a cultura, os projetos sociais, buscar essas crianças para a gente e as pessoas, a geração de emprego. Né? Mas sim, eu antecipo que vou votar sim pela valorização da Polícia Penal, né, mas o governador Eduardo Leite, só esse ano foram mais de 600, a vereadora Marisol trouxe agora também, foram mais de 600 servidores chamados, 600 policiais penais chamados. Por óbvio, temos que aumentar esse efetivo, como também na Polícia Militar, na Polícia Civil, e foi um dos governos que mais investiu em aparelhamento da segurança pública. Isso nós não podemos deixar de demonstrar. O Corpo de Bombeiros hoje nunca esteve tão equipado, a Polícia Militar nunca teve tantas viaturas, nunca teve tanto armamento, né? Mas sim, voto sim ao chamamento da Polícia Penal. Era isso, senhor presidente. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Andressa Malman vota sim. Vereador Daniel Santos vota sim. Vereadora Andressa Malma vota sim. Vereador Tenente Cristiano Becker vota sim, senhor presidente. Vereador Cristiano Becker vota sim. Vereadora Rose Frigieri vota sim. Encerrado o registro dos votos e encerrada a votação. A moção número 11/2025 foi aprovada por unanimidade das vereadoras e vereadores. Com representação dos vereadores Lucas Carenhato, vereador Bortola, vereador Caleb Garbim
e vereador Edson da Rosa. Ausente, vereador Eloy Fris. Em discussão única e votação, a moção número 10/2025, de autoria coletiva. Moção de apoio ao pleito que sugere uma auditoria ou CPI no IP Saúde. Com a palavra, um dos autores para a leitura da moção. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Os vereadores e vereadoras que apresentam e subscrevem, observadas as normas regimentais, vêm por meio de solicitar a apreciação e aprovação de uma moção para requerer uma auditoria ou instauração de uma comissão parlamentar de inquérito CPI sobre a gestão do Instituto de Previdência do Estado, IP Saúde. Essa proposição foi sugerida pelo Sindicato de Servidores do Sistema Penal do Estado do Rio Grande do Sul, mas tem uma abrangência de diversos setores de servidores em todo o Estado, que estão se movimentando para tal demanda. Tal ação se justifica por se entender a necessidade de verificações aprofundadas dos atos ocorridos após a aprovação do projeto de lei número 259 de 2023, onde foi instituído um aumento de 3% na alíquota paga pelos usuários do plano, além de uma nova cobrança para dependentes menores. No entanto, passados 1 ano e meio, desde a implementação dessas alterações, não se teria verificado melhorias na prestação de serviço do IP Saúde. Pelo contrário, houve um expressivo descadastramento de médicos e unidades de saúde, prejudicando diretamente os usuários do plano. Diante desse cenário, torna-se imprescindível compreender a destinação dos valores arrecadados. Desta forma, face ao exposto, após a aprovação desta moção de apoio em plenária, solicita-se que uma cópia desse documento seja encaminhada ao governador do Estado, Eduardo Leite, e todas as bancadas da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e à direção estadual do IP Saúde. Desculpa, presidente. Em discussão? Tá, não. Encerrada a discussão. Em votação. Para declarar voto, senhor presidente. Vereadora Estela Balardim, com a palavra. Eu quero apenas poder corroborar com o que a moção diz. Eu já tive o IP Saúde como o plano quando fui assessora do deputado Pepe Vargas, e já naquela época de 2019 era muito difícil a gente ter acesso a médicos, principalmente médicos especializados aqui em Caxias do Sul, que é a segunda maior cidade do estado, que tem uma quantidade de pessoas que utilizam o IP Saúde muito grande. E com o passar do tempo, infelizmente, a gente não viu nenhuma melhoria, nenhum aumento de acesso para serviços de saúde especializados. O que a gente viu foi o contrário disso, um aumento na cobrança do IP Saúde. A moção traz a porcentagem desse aumento, que está em 3%, então é um aumento significativo, um aumento para os dependentes menores, mas que vem desvinculado da melhoria desses serviços, que já são ruins há muito tempo, que já não suprem a necessidade dos servidores e servidoras há muito tempo. Então, a gente precisa olhar com muita atenção para essa questão, e eu acho que sim, uma CPI feita pelos nossos deputados e deputadas acerca desse assunto é algo muito necessário para que a gente entenda de fato por que há esse aumento e não há essa melhoria, porque que cada vez a gente tem menos médicos credenciados, a gente tem menos serviços de saúde especializados sendo ofertados para os usuários do IP Saúde, na contramão de um aumento que vem prejudicando a todos e todas. Então, é só para deixar aqui a fala de que votarei favorável e de que entendo como uma CPI importante de ser aberta aqui no nosso estado. Muito obrigada. Em declaração de voto, vereador Rafael Bueno. Presidente, eu apenas também quero ressaltar algumas das questões, né, que a gente tem sido procurado enquanto Comissão de Saúde a respeito dessa situação do IP, porque muitos hospitais estão deixando de atender, né, e os poucos médicos que ainda atendem nunca tem vaga para atender essas pessoas, né? Então, o relato também é que o plano ultimamente tem encarecido o salário, a folha de pagamento, né, triplicou para algumas pessoas
o valor do plano, além dos adicionais cobrados nas consultas. E, como eu falei também, a escassez de médicos nas regiões acaba tendo que as pessoas têm que se deslocar até Porto Alegre, onde tem a maior centralidade de médicos. Então, isso prejudica não somente no interior do Estado, mas também aquelas pessoas lá da fronteira do Estado que têm que acabar vindo até a região metropolitana para ser atendido, né? E outra questão também que a gente teve é que o CREMERS estaria incentivando os médicos a se descredenciarem do serviço. Justamente pelo pouco recurso que eles ganham a cada consulta, a cada procedimento. E é compreensível, realmente, porque os médicos, entre ganhar uma consulta e atender praticamente de graça, né? Então, essa auditoria ou CPI faz necessária justamente para apurar essas irregularidades, né? E também a forma mais gerida do IP Saúde. E eu quero aproveitar e citar os vereadores que assinaram essa moção. Como autor, este vereador Alexandre Bortoluz, Andressa Marques, Andressa Malman, vereador Caleb, vereador Capitão Ramon, Cláudio Libardi, Daiane Melo, Daniel Santos, Eloy Frisso, Edson da Rosa, Estela Balardim, Iago Morandi, Juliano Valim, Pedro Rodrigues, Rose Frigeri, Sandro Fantinel, Tenente Cristiano Becker, e Wagner Petrini. Somente a bancada do PSDB que não assinou a moção, presidente. Era isso. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Estela Balardim vota sim. Andressa Malman vota sim. Vereadora Andressa Malman vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Andressa Marques vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Pedro Rodrigues vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Daniel Santos vota sim. Encerrada a votação. A moção número 10/2025 foi aprovada por unanimidade das vereadoras e vereadores. Com representação dos vereadores Lucas Carenhato, vereador Bortola, vereador Caleb Garbim, vereador Edson da Rosa e vereador Edson da Rosa. Com ausências do vereador Aldonei Machado, Capitão Ramon e vereadora Marisol Santos. Em primeira discussão, o projeto de decreto legislativo número 3/2025, contido no processo número 53/2025, de autoria coletiva, que concede o título de cidadã caxiense à senhora Maria Helena Binelli. Relator, vereador Cláudio Libardi. Com a palavra, o relator para a leitura do parecer. Referente ao processo número 53/2025, projeto de decreto legislativo número 3 de 2025, Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, parecer número 129 de 2025, pela legalidade. Pela legalidade do projeto de decreto legislativo número 3 de 2025, contido no processo número 53 de 2025. O presente projeto de decreto legislativo é de autoria coletiva e objetiva conceder o título de cidadã emérita à senhora Maria Helena Binelli Catan, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município e à comunidade caxiense. A matéria encontra previsão na Lei Orgânica, artigo 62, inciso 19, que dispõe ser de competência privativa da Câmara Municipal a concessão de título de cidadão emérito, mediante a propositura de decreto legislativo. Ainda, nesse sentido, o artigo 142, parágrafo 2º, inciso 4º do Regimento Interno determina que o projeto de decreto legislativo é a proposição destinada à deliberação do plenário sobre matérias de caráter político-administrativo e efeitos externos, constituindo-se como tal a concessão de títulos honoríficos e outras honrarias.
Os requisitos necessários à iniciativa do projeto de decreto legislativo que concede os títulos honoríficos estão previstos no regimento interno, artigo 214, parágrafo único. Informo que poderá ser proposto pela mesa diretora ou subscrito por no mínimo 1/3 dos membros da Câmara e, observadas as demais formalidades, deverá vir acompanhado com requisitos essenciais de circunstanciada biografia da pessoa que deseja ser homenageada, além da subscrição de 1/3 dos membros da Câmara Municipal. Ademais, o Decreto Legislativo número 362-A, de 23 de fevereiro de 2017, em seu artigo 29-A, parágrafo 2º, aduz que caberá ao autor da proposição fornecer documentos que comprovem o homenageado não foi condenado nas hipóteses previstas nos incisos 1º e 2º desse artigo relativo a seu estado de origem. Finalmente, ressalto que esta matéria requer o quórum de maioria qualificada, ou seja, 2/3 dos membros da Câmara Municipal para aprovação, conforme dispõe o artigo 62, inciso 19 da Lei Orgânica do Município. Diante do exposto, essa comissão, por seus integrantes, com base no disposto dos dispositivos legais citados, opina pela legalidade do projeto de decreto legislativo, cabendo ao plenário avaliar o merecimento de tal homenagem. Salvo melhor juízo, esse é o parecer. Assina o documento Daniel Souza dos Santos, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Cláudio Libardi, relator, e vereadora Estela Balardim. Compõe ainda a comissão vereadora Daiane Melo e vereador Alexandre Bortoluz. Seria isso, presidente. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei número 79/2025, contido no processo número 91/2025, de autoria da mesa diretora, que altera dispositivos da lei número 6.867, de 10 de novembro de 2008, que regulamenta a contratação de estagiários pela Câmara Municipal de Caxias do Sul. Relator, vereador Eloy Frisso. Com a palavra, o relator para a leitura do parecer. Pois não, presidente. O parecer é favorável ao projeto de lei 79/2025 do processo 91/2025. Recebeu esta comissão o projeto de lei 79/2025, contido no processo 91/2025, de autoria da mesa diretora, que visa alterar dispositivos da lei 6.867, de 10 de novembro de 2008. Que regulamenta a contratação de estagiários pela Câmara Municipal de Caxias do Sul. Na exposição de motivos, o autor refere que o objeto dessa proposição é atualizar o valor do Bolsa Auxílio recebido pelos estagiários do Poder Legislativo caxiense. Informa que o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, atingiu 8,18 na variação acumulada no período de julho de 2023 a fevereiro de 2025. Acrescenta que é necessário o repasse desse percentual ao Bolsa Auxílio dos estagiários da Câmara Municipal a título de reposição das perdas inflacionárias ocorridas no período supracitado. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação manifestou-se pela constitucionalidade e legalidade. Feita a exposição da matéria em exame, passamos às conclusões. Trata-se de despesas com contratos de estágio formalizados pela Casa, consoante as regras da Lei 6.867, de 10 de novembro de 2008. As despesas para tal atividade, Lei Orçamentária número de 2025, não se tratando de criação de novas despesas. Também fica afastada a necessidade de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, uma vez que se trata de reajustamento de remuneração de pessoal, nos termos do parágrafo 6º do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Face ao exposto, essa Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário e Turismo, por seus integrantes, manifesta-se favorável ao projeto de lei em análise, vem assinado pelos membros da comissão. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão. Em segunda discussão e votação,
projeto de lei complementar número 6/2025, contido no processo número 57/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei complementar número 688, de 28 de abril de 2022, que institui a gratificação de atividade tributária, estabelece as diretrizes para a definição de metas de arrecadação, visando a melhoria qualitativa, quantitativa e de resultados nas atividades tributárias e fiscais do município. Cria o Comitê de Controle de Metas Tributárias e institui a gratificação de apoio à atividade tributária. Relator, vereador Eloy Friis. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, tive a oportunidade de fazer o relato na sessão anterior. Nesse sentido, solicito a vossa senhoria a dispensa da leitura. Dispensado, vereador. Em discussão? Essa palavra. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Presidente, eu queria cumprimentar o senhor e agradecer ao secretário Micael. Tive a oportunidade de ligar para ele nessa manhã para esclarecer algumas dúvidas relativas ao projeto. E a gente elogia quem tem disposição em explicar as coisas, quem tem disposição em conversar sobre uma Caxias que seja efetivamente uma cidade do futuro, uma cidade do Apujança. Tenho certeza que o secretário Micael tem esse interesse. Então, meus cumprimentos a ele, agradecimento público por ter me explicado o entendimento dele. E agora vou explicar um pouco do que eu entendo sobre esse projeto. Primeiro que eu acho que uma coisa precisa ficar clara. Eu entendo que o salário igual deve ter uma remuneração igual. E salário e funções diferentes deve ter uma remuneração diferente. Não tenho nenhum prejuízo quanto a isso. Então, eu entendo um auditor da Receita ou um outro cargo que seja equiparado a outra secretaria, quando vinculado à Receita e cumprimento de meta, visto que ele não recebe alguns outros adicionais como hora extra, ter salário diferenciado de uma outra secretaria. Quanto a isso, nós não verificamos nenhum prejuízo, porque eles têm um regime estatutário próprio estabelecido em 2022 para que garantisse a ele um regime de meta. Então, bom, ele não recebe os outros adicionais, vai receber um sistema de meta. Mas eu e a nossa bancada tem uma preocupação significativa quando nós promovemos uma autorização para que um secretário municipal possa optar por um salário de servidor. Bom, ele pode optar por um salário de servidor, não tem nenhum prejuízo. Agora, quando esse salário de servidor pode ser maior do que o salário de secretário, eu entendo que nós podemos incorrer aqui em um prejuízo significativo para o município num futuro vindouro, porque nós autorizamos que os outros secretários requeram judicialmente, e obviamente é um entender meu, e não que eles tenham a certeza que irão ganhar, exclusivamente eles têm o direito de litigar, o salário do secretário, porque ele vai exercer a mesma função política que o secretário da habitação, por exemplo. Então, eu acredito que ele não teria como realizar a opção por uma gratificação, exclusivamente pelo salário. Então, aqui, eu sei que a realidade hoje aponta que o secretário já recebe o salário e já recebe a gratificação. Então, nós temos uma posição contrária, em especial por entendermos que pode-se criar, através dessa lei, ou mais do que isso, porque se criou, através da legislação em 2022, um possível passivo. Então, nossa posição é clara. E aqui eu posso utilizar um exemplo que a vereadora Rose me apresentou quando nós debatimos esse processo específico. Uma diretora de escola é professora do município, tem um contrato e recebe mais que um vereador, por exemplo. Ela é eleita vereadora. Ela vai poder optar pelo salário de professora ou ela vai poder optar pelo salário de professora com os adicionais por ser diretora? Não, ela não pode optar pelos adicionais de ser diretora. Então, ela seria exclusivamente professora. Ela renunciaria à direção da escola para fazer a assunção do cargo público aqui. E o que nós estamos autorizando aqui é que haja uma assunção de cargo público com o benefício de uma meta que deixa de ser cumprida. E que fique claro aqui, a média se dará pela remuneração da média da remuneração dos demais beneficiários deste adicional. Então, os outros servidores vão cumprir as metas de 1 a 10, vão bater a meta número 8. Então, bom, o secretário vai receber de média o número 8. Então, não é uma contrariedade, eu acho que o secretário Micael fazendo um trabalho excelente. Agora, eu acredito que nós abrimos uma porta de um passivo futuro, que todo outro secretário que deixar a prefeitura pode ingressar judicialmente e pedir equiparação salarial com o secretário da Receita, de imediato.
E, vereador Cláudio, nós temos que cuidar com essas distorções que daqui a pouco podem se criar no serviço público, porque nós não podemos, de forma alguma, fazer com que hajam disparidades que daqui a pouco a gente vai olhar e vai perceber que a gente não pode permitir que se advogue em causa própria também, né? Nem enquanto vereadores, nem enquanto secretários, nem enquanto município. Então, isso é preocupante. Eu gostaria, inclusive, que, na prática, assim, que se fosse possível, os líderes de governo, o pessoal aqui da base, pudesse explicar o que, na prática, isso impactaria na percepção de vocês, mas nós temos preocupação em relação a essas distorções, que daqui a pouco a gente vai estar autorizando uma lei para beneficiar 1, 2, 3 pessoas. Então, portanto, se a gente for olhar os princípios da administração pública, são interesses individuais prevalecendo ao interesse público. E isso nós não podemos permitir, por isso nós nos colocamos contrários nesse momento a essa questão. Então, com respeito à prefeitura, mas evitando qualquer tipo de passivo futuro, a nossa bancada se coloca contrária ao projeto. Muito obrigado, presidente. Em discussão, com a palavra, a Rose Frigieri. Bom, na verdade, este projeto, ele não... Eu estudei, tentei, li, reli, tá meio complicado porque ele não muda efetivamente muitas coisas, mas ele deve ter alguma coisa aqui pelo meio que a gente não conseguiu ver. Porque assim, ó... Não, porque... Assim... Na primeira, tudo bem, o artigo 3º, o comitê, ele só muda os nomes, que é uma adequação à lei, porque hoje não tem mais o chefe de gabinete, tem o chefe da Casa Civil, depois tem o secretário de Gestão, Estratégia e Finanças, e antes era de Gestão e Finanças, então é uma adequação. No outro, a mudança, vereador Libádio, o que ele inclui? Ele vai receber aquela gratificação acrescida de uma outra gratificação, desde que ele opte pela remuneração de servidor. Tá, ele inclui isso, que teoricamente seria melhor. Mas o pior é o artigo 1º, no parágrafo 13. Porque o que diz hoje? Que é cargo de comissionado, ele recebe essa gratificação, né? Desde que ele terá direito à percepção no caso de optar pela remuneração do seu cargo efetivo, que é o cargo que ele vai exercer, não aquele de servidor, no caso de secretário ou secretário adjunto. Só que inclui hoje o secretário municipal e o secretário adjunto. Mas quando nós trabalhamos a questão de CC, os secretários são considerados cargos comissionários. Então, eu acho que a ideia é só colocar mais nítido aqui e deixar o secretário adjunto e o secretário titular evidente para não haver nenhuma discussão futura de lei, de jurisprudência, enfim. Mas eu também acho perigoso que, embora a lei hoje já faz com que eles possam ganhar, porque quando fala em cargo comissionário, está incluindo o cargo do secretário e do adjunto, porque eles são cargos comissionários, eu acho perigoso e perigosa essa citação ali na lei. Porque, como o vereador Libardi falou, daqui a pouco a moda pega, e outros, eu não sei, pode sair daqui, pode querer equiparação, isso pode abrir um precedente perigoso. E aí, por que nesse caso da diretora, ela não exerce? Porque aí já está pacificado que o secretário, né, que não pode exercer CC e FG. Mas talvez futuramente também se pacifique essa questão que não pode exercer CC e gratificação. Porque vamos ser sinceros, né? Por que o auditor tem uma gratificação? Porque ele está lá trabalhando, ele tem uma meta, enfim. É uma lei dele no exercício da sua função. Se ele saiu do exercício daquela função, não tem sentido ele levar junto uma gratificação por uma situação que ele não vai trabalhar naquele momento com metas, enfim, então ele vai fazer uma média. Então, nesse sentido, nós também votaremos contrário, especificamente por causa dessa
moção direta, menção direta a secretário e secretária adjunto. Sua parte, vereador Daniel. Vereadora Frigerio, bom dia, colegas vereadores. Eu estava conversando agora com o secretário Micael, e ele está assistindo a sessão e eu pedi para que ele assistisse e me desse um retorno. E ele sempre, como falou o vereador Libardi, ele é muito pronto e muito técnico, entende muito. E está tendo algumas distorções em relação ao projeto, pessoal. Pessoal, o projeto não diz nada a respeito a cargos comissionados, muito menos a secretários. Ele diz respeito a concursados, profissionais de carreira. Então, não estou entendendo onde é que está abrindo margem para cargos comissionados, secretários, serem beneficiados. Pela ordem, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Mas eu tenho meu tempo aqui ainda, né? Rafael Bueno, questão de ordem. Presidente, eu peço adiamento, se possível, por 2 dias, para que a gente possa receber o governo. Segunda-feira o governo vai estar presente aqui de manhã. Todos os vereadores foram convidados a participar, já está o ofício em cima de todos os vereadores aqui em cima da mesa. Tá? Se a gente puder dar 2 dias de vistas do projeto, para que a gente possa votar na semana que vem esse projeto. E aí eu convido todos os vereadores a estarem presentes nessa reunião, para depois não terem dúvidas no plenário. Pode ser. Vereador, deferida a questão de ordem, em votação, vereadores e vereadores, pelo adiamento de 2 dias. Voto sim, presidente. Voto sim, presidente. Solicito aos vereadores e vereadoras que registrem seus votos. Presidente. Eu voto sim. Vereador Cláudio Libardi vota sim. Vereador Juliano Valim vota sim. Voto sim, senhor presidente. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Andressa Marques vota sim. Vereadora Andressa Malman vota sim. Vereadora Rose Frigerio vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Andressa Malman vota sim. Vereador Pedro Rodrigues vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Sandro Fantinel vota sim. Vereador Edson da Rosa vota sim. Vereador Daniel Santos vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Pedido de adiamento aprovado pelos vereadores presentes em plenário, por unanimidade. Com representação dos vereadores Lucas Carenhato, vereador Bortola e vereador Caleb Garbim. Encerrada a ordem do dia. Declaração de líder, presidente. Declaração de líder, bancada do PT. Só dar 2 recados aqui antes de passar para o grande expediente. Um recado do Executivo aos vereadores para que no próximo dia 28, às 11 horas, na sala GNPTF, o governo estará aqui para esmiçoar os projetos aqui aos vereadores. E hoje, isso aí, agora me atrapalhei na palavra. E hoje completa 23 anos da lei da Libras. Então é importante, é um recado que veio até a mesa diretora, passando aqui, uma lei de 2002. A lei que permite, que garante que a Libra seja utilizada em instituições públicas, empresas e órgãos de assistência à saúde para atender às necessidades comunicacionais das pessoas surdas. Então, é mais um recado importante. Presidente, um requerimento, uma questão de ordem. Eu gostaria de um esclarecimento de Vossa Excelência como presidente dessa casa. Obviamente, em 1 hora, nós não teríamos como esmiuçar a integralidade das dúvidas que nós temos em relação aos projetos executivos. E um pedido também ao líder do governo. Nós podemos encaminhar ofícios até sexta-feira para que o governo nos retorne na segunda-feira falando e encaminhar as dúvidas previamente?
Não, com certeza. Eu acho que... Presidente, eu só quero sugerir uma coisa, presidente, tá? Se a gente conseguir antecipar para as 10 horas da manhã essa reunião, tá? Porque como serão vários projetos, terão dúvidas, aí depois vem o debate aqui para a Câmara que não tiveram tempo para debater e tirar as suas dúvidas. Então, se a gente pudesse antecipar para as 10 horas... Tá bom, vou dar essa sugestão ao Executivo, vereador fazer Fabra. outro ofício circular. Tá ok. Passamos ao grande expediente. Primeiro vereador Iago Morante. CD para Daiane Mello, vereador Daiane Mello na tribuna. Vereadora Daiane Mello na tribuna. Quem que... Uma ordem dessa na tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente agradecer ao vereador Iago pela cedência do grande expediente de hoje. E eu queria voltar num assunto que a gente falou aqui nessa casa. A gente sabe até que está andando, mas a gente tem que estar na cobrança para que ele continue andando, né? Afinal, ele ficou 2 anos parados, né? É o castramóvel. Então, acho que a gente retoma para a discussão do castramóvel, onde a gente fez a denúncia, eu e o vereador Iago, de 2 anos parado lá no pátio lá dentro, escondido dentro da Maesa, e a partir dali a gente conseguiu alguns avanços, né, sobre isso que a gente não via por parte do Poder Executivo. Então, foi chamada uma reunião com as ONGs. Algumas ONGs demonstraram interesse, né? 4 entidades se prontificaram a utilizar o castramóvel e demonstraram a importância desse castramóvel para a cidade. Por mais que o secretário Boniatti venha e nos diga que aconteceu mais de 5.000 castrações no ano pelo convênio com a UX, a gente acredita ainda que é pouco. Porque se esse castramóvel tivesse funcionando, né, na maneira como ele foi projetado, ele poderia, nos últimos 2 anos, ter feito castrado 21.800 animais. Então, no mínimo, metade em 1 ano já seria o dobro do que o convênio com a UX faz hoje, né, na nossa cidade. Então, as 4 entidades interessadas foi a ONG da vereadora Andressa Malman, a CRD, o Instituto Patinhas, a ONG Vida e a GAP, né? E também a universidade, ali a Faculdade da Serra Gaúcha também, que demonstrou interesse. Então, foi realizado. Agora, a informação que a gente tem é que o projeto está na PGM para avaliar, então, de que maneira que poderia ser feito esse convênio, mas eu venho nessa casa para dizer que o assunto não acabou, porque a nossa ideia é que o castramóvel esteja na rua fazendo aquilo que ele foi projetado, buscado para fazer, né? Não, afinal, são praticamente 200 mil reais aí que foram investidos, 168 mil através de uma emenda parlamentar do deputado federal Giovanni Cherini, do nosso partido, do PL, e também mais cerca de 30 mil aí de contrapartida do município. Então, a gente acredita que 200 mil reais são muito importantes, ainda mais falando em questões que a todos os momentos a gente vem, o governo passa a informação que não tem dinheiro para diversas coisas. Então, houve esse dinheiro, aconteceu a compra, a gente tem que exigir que ele vá para a rua. Principalmente porque a parte dos animais, né, a causa animal é muito importante, visto que a gente tem milhares de cachorros nas ruas, né, ou até mesmo com seus donos, sem poder castrar. E eu trago a notícia agora que dia
26, no sábado, o castramóvel, não o nosso, não aquele da prefeitura adquirido, mas sim o do convênio com a UX, vai estar lá no bairro Serrano, né? E só que é somente até hoje para as pessoas buscarem a castração através da ficha lá na UBS. Então, as duas UBSs que têm essas fichas é a UBS do bairro Serrano e a UBS do bairro Jardim Eldorado. Então, o pessoal pode buscar fazer essa ficha para o seu animal ser castrado, então, no sábado, lá no campo de futebol do bairro Serrano. Então, é uma atitude importante, a gente vai auxiliar aqui na divulgação, mas a gente quer deixar registrado que a gente não esqueceu a questão do castramóvel adquirido pela Prefeitura de Caxias do Sul através de recursos advindos do deputado federal, contrapartida do município, mas solicitados por uma ONG que desenvolvem um trabalho super importante na nossa cidade. Seu à parte, vereadora Andressa. Obrigada, vereadora Daiane. Nobres colegas, eu gostaria de também continuar esse assunto sobre o castramóvel, vereadora, porque, sim, não existe defesa para o indefensável, né? Então, o que é muito bom também, que a senhora falou, é que estamos progredindo, né, através da sua ação inicial e do vereador Iago Morandi. Nós estamos progredindo em relação ao castramóvel. As ONGs citadas são as ONGs que estão nesse edital, né? E nós estamos já juntando todas as documentações necessárias e o quanto antes nós entregarmos essas documentações, nós vamos conseguir, sem dúvida alguma, que esse castramóvel seja de quem é de direito, né? Porque as ONGs fazem um trabalho que todos sabem, que é grandioso e necessário. Nós estamos com mais de 18 mil animais abandonados, entre cães e gatos. Então, realmente, a iniciação desse trabalho foi muito importante, né? E a gente vai cobrar também, né, essa fiscalização total do castramóvel, porque é um direito das ONGs e vai ser entregue e cedido para as ONGs. Muito obrigado, vereadora Daiane, pela parte e também pelas colocações e pela importância que a senhora tem dado e trabalhado também juntamente em projetos com a causa animal. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Andressa. Eu acredito que a causa animal, ela permeia agora toda a nossa sociedade, né? Ela cresceu, né, numa demanda da população e hoje em dia as pessoas têm muito carinho pelos seus animais, então ela precisa sim ser discutida e é um problema grave da nossa cidade a questão desses mais de 18 mil cães e gatos aí abandonados nas nossas ruas, né? E é um caso também de saúde pública, né? Então acredito sim na importância de a gente buscar melhorias. Então, através de projetos, como a senhora já mencionou, que estamos desenvolvendo, outros vereadores desenvolveram, mas também falar da importância desse equipamento, né, ser operado na nossa cidade, em Caxias do Sul, nas ruas, realmente para o que ele foi projetado e organizado. Uma parte, vereador Pedro Rodrigues, seu à parte. Obrigado pela gentileza, vereadora Daiane. Eu queria lhe dar os parabéns por trazer esse tema, né? E também dar os parabéns ao deputado Giovanni Cherini. Eu que tive a oportunidade de acompanhar desde o início, enquanto era presidente do PL aqui em Caxias. Inclusive, participei da entrega do castramóvel, né? Que foi lá no Parque da Festa da Uva. E só que uma coisa é muito importante, vereadora Daiane, você que está bem mais imbuído nessa questão, é que eu vejo que as ONGs, por exemplo, já vivem nas duras penas fazendo um trabalho maravilhoso. Inclusive, eu tenho uma pessoa que me procurou ontem, que eu vou atrás de ver com o que pode ser ajudado. Ela tem lá uma ONG, tem um monte de animal, e nem é o lixo, né? A Codeca não vai lá nem para recolher os resíduos que acumula lá devido a tanto demanda que eles têm lá de animais. E só que eu quero dizer o seguinte, que a ONG daí vai pegar esse castramóvel e vai conseguir ter um carro para puxar, todo um efetivo, contratar médico veterinário, todas essas coisas. Eu não estou acompanhando esse caso assim bem de perto, mas fica aqui, né,
essa dica que precisa ser muito bem vista. Então, enquanto tem instituição como a FSG interessada, eu vejo muito positivo, porque já existe uma estrutura maior para isso, né? Então, agradeço aí pela parte, vereador. Seria isso. Sua parte, vereador Iago. Parabenizar pelo assunto e dizer que sim, se não é a gente lá dar uma pressão, o negócio não ia andar. Essa é a verdade. Doa quem doer, mas é a verdade. Se a gente não vai lá, mostra o castramóvel, não traz o debate para a questão pública, o troço não andava, não saía do papel, ia ficar lá guardado. O assunto, a gente trouxe o debate público, foi a gente que trouxe. Tem que dar nome aos bois. Não é a gente aqui se autopromover, mas a gente ser autoconfiante do nosso trabalho que vem dando certo. A mídia também nos ajudou. Pioneiro fez uma matéria muito boa, a RBS fez uma matéria muito boa. Aqui vai meu elogio para a imprensa. Eu acho que a imprensa e nós, como oposição, cabe sempre na democracia, tem esse papel que é fundamental, né, para acompanhar, para não ter só uma via, só um fluxo, né, de informações. Então, graças à nossa pressão, é como o assunto dos pardais, né? É a pressão popular que conta e o governo vai sempre recuar. E não adianta depois o secretário fazer 1, 2, 3 vídeos na sequência e colocar no Instagram que tá funcionando. E aí tu vai lá, tem 4 comentários de assessores que trabalham na prefeitura. Isso aí fica até chato eles recuar e fica feio para eles. Não adianta, mas obrigado, parabéns aí, vereadora, pelo trabalho e conta comigo na oposição. Tamo junto. Para concluir, senhor presidente, então quero dizer que está andando, né, esse projeto, então está lá com a PGM, mas que a gente está cuidando de perto, sim, porque acreditamos que foi graças à nossa fiscalização que isso começou a acontecer, inclusive a limpeza do castramóvel, como foi noticiado pela imprensa. Assim, seguiremos cobrando, fiscalizando e propondo melhorias. Obrigado, senhor presidente. Em declaração de líder, vereador Juliano Valim. Só para registro, o segundo do grande expediente era o vereador Caleb Garbim, que está em representação em Brasília e então fica prejudicado. Em declaração de líder, Juliano Valim, da bancada do PSD. Da tribuna. Bom dia, presidente. Eu tinha uma outra pauta, mas vou aproveitar o ensejo, reforçando o comunicado da nossa colega vereadora Daiane Mello. Então, no próximo sábado, terá, então, lá no bairro Serrano, a castração dos cães e gatos machos, né? Então, a comunidade lá daquela região do bairro Serrano, ali a parte do bairro Jardim Adorado, Santo Antônio, Iracema, Adorado, estão aí convidados, né, a participar dessa ação nobre lá na nossa comunidade, junto ao campo de futebol 11, lá na rua Anacleto Vidor. E é sempre importante, sim, essa participação. E nós temos que enaltecer, sim, o trabalho que foi feito aí pela vereadora Daiane Mello, pelo vereador Iago Lorandi, que quando o trabalho é bem feito e que existe, sim, as críticas construtivas, eu digo que a crítica construtiva, sim, né? E hoje o resultado está acontecendo, sim, nas comunidades caxiense, nos bairros, só agregando valores e somando para a contribuição de uma sociedade mais justa. Um pequeno à parte, vereador Juliano. Principalmente essa causa nobre, né, que é de tamanha importância. E esperamos, sim, que a população se faça presente. Hoje é o último dia, então, o prazo aí do cadastramento, lá junto das duas UBS, Serrano e Jardim Eldorado. Então, que a comunidade faça a sua parte. No momento de cobrar é sempre válido, agora é a hora da participação. E, claro, se por acaso não tiver tempo hábil, né, com certeza haverá novos agendamentos por parte do Executivo. E também é importante essas causas até para saber da questão da demanda, né, porque as pessoas cobram, mas agora é a hora da participação. O senhor parte, vereadora Daiane Mello. Obrigado, vereador Juliano Valim. Era exatamente isso, para reforçar que até hoje, né, que tem que ir na UBS para pegar a ficha para fazer a questão da castração, né? Porque senão o pessoal pensa que a demanda é direta, vai direto no sábado e não funciona assim, né? Até hoje, nas duas UBS, no Jardim Eldorado e no Serrano, só para deixar frisado, mas o senhor complementou a informação. Obrigada. Exatamente. Então,
Só reforçando, frisando, comunidade daquela região, então, lá do bairro Serrano, reforçando os bairros ali, tem o Jardim Filomena, Jardim Iracema, Santo Antônio, Capivari, Castelo, Mariane, que faz parte daquela aglomeração ali que utiliza o OBS Jardim Eldorado e Serrano. Então, hoje é o último dia, vão participar. Pelo menos, se não tiver o tempo hábil, e exemplo, que não tenham cachorro ou gatos para castração, mas vão lá, pelo menos, né, vão lá participar, vão lá no entorno, vão ver como é que funciona esse castramóvel, e também para até indicar para outras famílias, porque a inscrição ela vale diariamente, né? Então, esse cadastramento é diariamente. Então, vamos lá participar, vamos interagir, ajude a compartilhar aí nas redes sociais, nos grupos de Facebook, enfim, da melhor forma possível para que, de fato, a população possa estar lá presente fazendo a sua parte. Meu presidente, no dia de hoje, era somente essa aí a pauta. Muito obrigado. Obrigado, vereador Valim. Em declaração de líder, a bancada do PT. Vereadora Rose Frigieri, da tribuna. Bom dia novamente. Hoje eu venho falar muito mais do que como eu, vereadora Rose Frigieri, mas sim como procuradora da PEN, né, da Procuradoria Especial da Mulher, aqui da Câmara, que é composta pelas 7 vereadoras. E quero apresentar aqui, nesta semana que estamos encerrando com toda essa discussão da violência sobre a mulher, mas a violência, a gente sabe que ela se dá de diversas formas, né? Como já foi colocado aqui, está todo mundo consternado pela questão do feminicídio, mas ela é o fim de um ciclo. E a violência, ela pode se dar, inclusive, de forma sutil. E, nesse sentido, nós já havíamos preparado um projeto de resolução, né, de plenário, que vai ser discutido e votado aqui, mas eu gostaria de apresentar já os pontos principais desse projeto, lembrando que ele trabalha a questão de prevenção e de enfrentamento, a questão do assédio e a discriminação de gênero no âmbito da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Esse projeto foi apresentado, debatido na PEN, todas as vereadoras contribuíram de uma forma ou de outra, ela não foi feita por uma pessoa e foi construído, digamos assim, a 7 mãos. E nós já apresentamos ele aqui na casa. Ele visa e ele atinge este plano de prevenção as vereadoras e vereadores, os servidores e servidoras, os cargos comissionados, os estagiários e estagiárias e também os trabalhadores das empresas terceirizadas que têm contrato aqui com a Câmara. Ou seja, todas as pessoas que de uma forma ou de outra têm relação de trabalho aqui com a Câmara de Vereadores são atingidas por este plano. E é importante ressaltar que este plano, muito mais do que enfrentar o assédio e a violência política, ele visa prevenir e educar. Ele é muito mais um plano educativo, um plano que pretende fazer debates, fazer várias atividades para trabalhar essa questão. A gente, nas reuniões, né, tem gente que diz assim, eu me sinto... Por exemplo, falando das vereadoras, eu me sinto um pouco discriminada quando eu estou lá falando e o outro fala a mesma coisa que eu, mas se referencia só o que o vereador falou e ignora o que a vereadora falou. Quando ela está ali, tem muita conversa, enfim, um debate mais informal na nossa reunião. E, às vezes, eu acho que quando se ignora a pessoa, nem se percebe o que, seja uma servidora ou uma vereadora, ou quem for, fala
fala talvez seja muito pior do que aquela coisa mais direta, mais evidente. E eu vou dizer para vocês, assim, ó, para todo mundo que está nos acompanhando, as mulheres, elas percebem isso com mais nitidez. Tinha uma amiga minha que dizia assim que a gente nota com neon as coisas que acontecem. Porque é normal, é assim. Uma parte, né? vereadora. E a gente precisa trabalhar esses temas com os homens. Foi isso que nós falamos ontem, ou terça-feira. Os homens são e podem ser aliados nessa luta. Então, nós precisamos deste plano que trabalha toda essa questão educativa e também cria uma comissão interna que vai pensar essas atividades de prevenção, de educação, e se for o caso, que nós pretendemos que não chegue a esse ponto, mas se necessário também avaliar a questão do combate e do enfrentamento se houve algum caso desses. E claro que tudo isso dentro da lei, quando a gente fala da própria questão dos terceirizados, eles têm os seus contratos de trabalho, têm as suas... Então, tudo dentro da lei maior, do Estatuto do Servidor, mas a gente pretende mais fazer esse debate dessa forma educativa. Sua parte, vereadora Andressa, rapidinho, depois... Obrigada, vereadora. Essa resolução de plenário que nós vamos ter oportunidade de debater, todos os vereadores e vereadoras dessa casa, vai ser uma oportunidade da Câmara demonstrar que está aberta e que quer, sim, discutir e tratar essas questões de gênero, né, da não discriminação, do respeito entre nós, de se criar um ambiente onde a gente possa falar sobre, tratar a questão da violência e outros elementos importantes do dia a dia mesmo, que a gente fala tanto, né, na violência, todo mundo se coloca contrário, obviamente, mas a gente vai poder prevenir tratando isso com todos os trabalhadores e trabalhadoras, né, desde dos estagiários, como a senhora falou, terceirizados, os vereadores, enfim. Então vai ser uma temática que vai vir para discussão e foi uma importante iniciativa da PEN, né? Ali a discussão que nós tivemos, todo o debate que a gente teve entre nós, mulheres, para que a gente possa dar um exemplo enquanto Câmara, que esses assuntos não só a gente traz aqui do que acontece na sociedade, mas que medidas também podem ser tomadas aqui dentro para que a gente possa tratar essas questões desde a sua raiz. Então, parabenizar a senhora pelo tema trazido. Obrigada, vereadora Estela, a sua parte. Muito obrigada, vereadora Rose. Eu quero lhe parabenizar a Jaque, que é a servidora que acompanha, que nos auxiliou muito na montagem desse projeto. Eu acho que isso exemplifica aquilo que a gente sempre fala. O quanto, independente do partido que cada uma de nós 7 compõe, a gente tem uma coisa que nos une, que é a questão do combate à violência. A violência que ela é doméstica, mas que ela é também muito aqui dentro desse espaço que a gente ocupa a tanto custo, com tanta dureza. E quando a gente fala de prevenção, é importante a gente pensar na saúde, né? Se a gente previne, a gente evita que a pessoa adoeça, a gente evita que o problema de saúde se agrave. E o mesmo ocorre nesse sentido. Um projeto que visa a prevenção, então que visa evitar que violências ocorram dentro desse espaço. Mais do que punir, mais do que tratar do acontecimento, tratar da prevenção, do anterior, da reestruturação de uma estrutura machista que nós temos impostas na nossa sociedade. Então, é um projeto muito bom. Fico muito feliz de fazer parte da PEN e de poder propor um projeto desse, que com certeza vem auxiliar em muito o nosso trabalho, tanto para nós mulheres, mas também para os homens aqui dentro desta casa. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Estela. Também quero fazer a menção à secretária, a Jaque, né, que hoje exerce também outras funções importantes aqui, mas que desde o ano passado solicitou a PEN. Não foi uma determinação de uma ou outra vereadora, ela apresentou isso numa reunião e nós achamos muito importante ter uma servidora que trabalhe junto com as vereadoras. Nós seguimos esse ano trazendo também, de alguma maneira, a expectativa, a perspectiva, as questões das servidoras e dos servidores públicos, porque, de certa forma, nós hoje estamos aqui, daqui a pouco não se sabe, mas quem
é servidor efetivo da casa, continua. Então, este debate tem que ser ampliado. Então, também agradeço tanto a todas as vereadoras que se empenharam com isso, como a servidora Jaque. A outra questão, rapidamente, que eu queria colocar, é que nós já vínhamos discutindo isso, acho que a partir da primeira reunião desse ano, que nós fizemos ainda final de janeiro. Nós teremos outra reunião amanhã, são sempre na última sexta-feira do mês, mas também respondemos, e isso foi entregue ao presidente da Câmara, nós também respondemos ao pedido, né, do vereador Libardi em relação a um ofício de uma situação que aconteceu aqui em março, que foi um pedido para a PEN. Então, nós respondemos de forma geral. Claro que nós somos contra e nos solidarizamos sempre quando alguém sofre alguma violência de gênero, mas a nossa resposta foi ampla e, junto a ela, o adendo aí deste projeto de resolução de mesa que veio ao encontro daquele debate que foi feito naquele momento. Então, é importante que todos os colegas vereadores, as vereadoras já conhecem, quando chegar o momento de votar esse projeto, se detenham a ele, né? Acho que é importante o debate aqui, mas já desde então a gente pede o voto favorável e que ele entre o quanto antes na nossa pauta. Obrigada à mesa, obrigada a quem nos acompanha também. Encerrado o grande expediente. Passemos ao espaço do pequeno expediente. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Agradeço, Bruno. Vereador Eloy Frisso, prejudicado. Vereadora Rose Frigieri. Bom, agora eu queria falar rapidamente também de um outro assunto, mais uma informação. Nós tivemos há 2 dias aqui nessa casa o Cine Plenário, fica comigo. Infelizmente, né, teve pouca participação dos colegas e a gente entende que todo mundo tem seus compromissos, mas foi assim, está nas redes, né? É um média-metragem que já teve premiações na Itália, já foi assistido por quase 200 mil pessoas e foi uma oportunidade de fazer esse debate aqui. Nós tivemos naquele momento o diretor, o Luciano da Silva, a produtora do filme, a Adri Tolardo, e também a psicóloga Maria Marlene fazendo um debate, porque esse filme trata do medo, mas de uma forma muito interessante, um filme feito em Caxias do Sul, a maioria dos artistas de Caxias do Sul, envolveu 80 e poucas pessoas e foi com recursos da Lei Rouanet. Então, todo esse debate foi feito. Mas eu falo isso porque foi um debate promovido pela Escola do Legislativo, que é o Cine Plenário. Terão mais 3 esse ano, todos com este perfil de filmes filmados. Filmes filmados é bom, né? Mas filmes da nossa cidade e sempre por algum incentivo da lei, de alguma lei da cultura. Os próximos também a gente vai noticiar por aqui. Mas o grande projeto da Escola do Legislativo, que é o vereador e vereadora por um dia, que acontece todos os anos, há algum tempo, ele vai ter, já teve algumas iniciativas. Nós ficamos muito felizes que já no início 23 escolas se inscreveram e tem várias ainda na suplência, no caso de alguma faltar em algum momento, ser substituída. E agora, na próxima segunda-feira, às 14 horas, vai ter a primeira etapa, então, onde todos esses estudantes, acompanhados de professores, diretor, enfim, quem vai trabalhar nas escolas, essa questão do vereador e da vereadora por um dia, vai ter as primeiras orientações nossa. Ela é da Escola do Legislativo, né, também em parceria com a Comissão de Educação, que o vereador Edson é o presidente, mas que é composta por mais colegas. Então, é importante, se quem puder participar já na segunda-feira aqui. E dizer que este ano, né, nós teremos inovações, inclusive contatada com
o cartório eleitoral. Nós queremos que esse debate aconteça na escola, englobando várias turmas, vários professores, vários estudantes que elejam um projeto, não só o nome, não só a pessoa, não só uma indicação, mas que seja realmente um trabalho de exercício da cidadania para os nossos estudantes. Então, essa reunião de segunda-feira, quem puder ou quem quiser participar, é aberta, vai ser dado os primeiros esclarecimentos. E aos vereadores que nunca participaram dessa edição, ela acontece agora, não me lembro da data, mas é lá em outubro, é uma coisa assim muito fantástica. Eu, mesmo quando eu não era vereadora, eu participava como professora e nós tivemos a oportunidade de apresentar vários projetos de lei que surgiram daqueles debates que os estudantes apresentam aqui. Projetos de leis, pedido de informações, indicações. Então, é uma experiência rica que leva um pouco do que nós fizemos aqui no Legislativo para a comunidade, especialmente para os estudantes, porque é do 5º ao 9º ano, esta fase aí da pré-adolescência, da adolescência de modo geral. Obrigada. Vereadora Sandra Boneto. Agradeço e abro mão. Vereadora Marisol Santos, prejudicado. Vereador Capitão Ramon, prejudicado. Vereadora Daiane Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, agora eu queria falar um pouquinho da questão da segurança pública na questão lá do bairro Pio X, né? A gente fez uma indicação aí para a Brigada Militar pedindo um maior patrulhamento ali na área, muitos fios roubados, os comércios ali todos apavorados com isso, uma onda de criminalidade ali ao redor, e a gente fez uma indicação sobre esse assunto, pedindo para que a Brigada Militar organize maiores patrulhamentos ali, inclusive com a Brigada, trazendo daqui a pouco os soldados que estão no centro para atuarem ali. Tem uma região que é bem movimentada, que é a questão que tem os bancos ali, tem comércio, e a gente pede um reforço na segurança, principalmente ali no bairro Pio X. Também aproveitar o meu pequeno expediente para falar do bairro Mariane, onde está comemorando aí nesse mês de abril 28 anos. Então, parabenizar tanto o presidente do bairro, né, o Diego Góes, como os presidentes que já passaram, o próprio Pedrinho, o seu Isidro lá, que a gente sempre teve um trabalho bem bacana na região ali a região oeste da cidade, no bairro Mariane. Depois tive a oportunidade de trabalhar na Estação Cidadania Cultura, no Cidade Nova, onde o nosso grupo gestor tinha uma cadeira, o pessoal do Mariane, e eles sempre foram muito participativos em todas as atividades. Então, parabenizar ao bairro Mariane pelos 28 anos, a gente fez um voto de congratulações e, com certeza, desejar mais um ano muito próspero para eles. Seu à parte, vereador Edson. Obrigado, vereadora Daiane, Vossa Excelência, que também faz parte da Comissão de Educação, ir também um pouco ao encontro do que a vereadora Rose falou na segunda-feira. Então, nós temos essa reunião principalmente com as professoras das escolas que se inscreveram antecipadamente para o vereador por um dia, onde esse ano nós teremos a escolha dos seus representantes nas 23 urna eletrônica em todos, que é o sistema que nós temos hoje no Brasil, né? Para que eles exerçam a sua cidadania. Já falamos com o Edson Borowski, que vai ser um parceiro nosso e que nós vamos, não sei ainda, temos que definir junto com a Escola do Legislativo se vai ser setorial também conforme a disponibilidade, porque como são 23 escolas, nós vamos tentar pegar territorialmente e ele vai dar essa também de aula de cidadania tão importante. Inclusive, eu não estava aqui no início da sessão de hoje porque nós estamos no lançamento da 3ª edição do Capacitar para Liderar, com os grêmios estudantis. E ali são 52 escolas, se eu não me engano, que estão participando, recorde das escolas municipais que estão participando, e tem também estadual. É esse envolvimento de criação de conceito, vereadora Daiane,
que nós precisamos criar nessa meninada de hoje para a formação de novos líderes que ali na frente estarão conduzindo a nossa cidade. Muito obrigado. Imagina, vereadora Edson da Rosa, a gente que faz parte da Comissão de Educação sabe da importância, né, desse tema de envolvimento com as nossas crianças e os nossos jovens aqui na Câmara de Vereadores, demonstrando como é que funciona, né, a questão do dia a dia, a questão de projetos de lei que impactam diretamente a vida na comunidade. E se a gente se preocupa quando tem um ataque à professora, essa é a parte da prevenção, onde a gente vai discutir diversos assuntos e trabalhar a prevenção para que essas coisas não aconteçam mais. Inclusive, hoje temos uma reunião, né, que eu recebi a convite do senhor para participar lá na Secretaria da Educação, onde estaremos também discutindo a questão das nossas escolas. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Vereadora Estela Balardim, prejudicado. Tenente Cristiano Becker. Abre mão, agradece e abre mão. Vereador Pedro Rodrigues, prejudicado. Vereador Sandro Fantinel, agradece e abre mão. Vereador Rafael Bueno, prejudicado. Vereador Juliano Valim, agradece e abre mão. Vereador Iago Morandi, agradece e abre mão. Vereadora Andressa Marques. Senhor presidente, rapidamente aqui, só para não deixar passar, a gente sempre aproveita as oportunidades de falar, que ontem houve a mobilização, então, uma assembleia do Sindserv. Vou aproveitar que vai haver esse momento de diálogo com o Executivo na segunda sobre os projetos mandados para cá, para perguntar e fazer o exercício que o vereador Cláudio recomendou de a gente poder enviar solicitações anteriormente à reunião para perguntar sobre a 409, né? Foi uma pergunta que surgiu ontem na Assembleia. Vários servidores nos questionam, né? André, se é 409, o pessoal esqueceu, vocês esqueceram? Não, nós não esquecemos, né? Não há informações nítidas do Executivo em relação a isso. Ontem houve uma conversa por parte dos servidores que a 409 viria para cá mês que vem, segundo o Executivo, mas isso não foi dito abertamente. Então, vou estar solicitando à base do governo, ao Executivo, que tragam essas informações na segunda-feira sobre a Lei 409. E aproveitando... Vou lhe pedir uma parte. Sua parte, vereador. Eu estava presente na Assembleia ontem. Fiquei surpreendido com uma situação. Eu moro no bairro Pio Décimo e o que a vereadora Daiane relatou aqui é a realidade. Eu, 7h30, me tranco em casa e acabou. Na rua que eu moro não dá para andar. The Walking Dead no Pio Décimo. E eu aqui na Assembleia tinha 2 P2 na Assembleia. Eu fico pensando, sabe, eu olho para a Silvana Piroli, pô, parece minha madrinha, não vai fazer mal a ninguém, no máximo vai dar uns gritos. A polícia podia estar lá no Pio Décimo, que estão estourando todos os comércio. Não, estava aqui, na Assembleia do Servidor, que decidiram marcar uma outra Assembleia. Inacreditável. É uma realidade que parece que a gente está vivendo em Black Mirror. Obrigado. Obrigada, vereador. E é importante a sua fala para que a gente possa entender que os servidores estavam fazendo, né, independente de se concorda, se não concorda com a gestão do sindicato, a questão não é essa, porque tem eleição, foram eleitos, enfim. Mas os servidores estavam fazendo o seu papel e cumprindo seu direito de estar lá reivindicando e debatendo os assuntos, enfim. Então, todos os trabalhadores e trabalhadoras podem e devem fazer isso, né? Inclusive, todos fazem e defendemos que as pessoas possam ter os seus direitos garantidos. E, nesse caso dos servidores, tem a questão da 409, que é algo que vem se arrastando desde o ano passado e não nos trazem informações sobre isso, não falam abertamente para eles, e é algo que a gente precisa de respostas urgentemente para poder falar para a sociedade, para o serviço público da nossa cidade. Aproveitando, essa semana falei com o Dornelles, chefe de gabinete, que inclusive é muito solícito, dialoga, liga para a gente na hora que precisar, é um cara que conversa, é um cara aberto ao diálogo do governo, então acho importante elogiar ele por essa postura. Me mandou um documento da contratação emergencial da Codeca para fazer a limpeza dos serviços da FAS.
E aí também me comentou que informou que essa semana vai começar a limpeza de forma organizada. Ainda não começou, né? Tenho contato com os trabalhadores direto, né, para poder acompanhar se isso está acontecendo, se não está acontecendo. Amanhã eu vou em serviços de assistência novamente para poder, enfim, acompanhar. Permite uma parte, vereadora. Sua parte, vereadora. Para corroborar com esse assunto, eu acho que é mais uma das questões que teve muita morosidade por parte da prefeitura, porque a gente vem alertando sobre esse problema que estava acontecendo na assistência desde o início do ano. E desde o início do ano é na semana seguinte que a CODEC irá assumir o serviço. Então a gente já passa 3 meses ouvindo que é sempre na semana seguinte que vai se solucionar e a solução nunca chega. Então a gente tem uma morosidade que está prejudicando o trabalho dos servidores e servidoras da assistência. E é importante falar, para finalizar, senhora presidente, vereadora Estela, que só houve essa contratação emergencial quando os trabalhadores começaram a falar que iam paralisar as atividades. E aí, quer dizer que algo básico, para finalizar, dos serviços, que é a limpeza, tem que ameaçar que vai paralisar para poder acontecer. Então, é uma crítica que eu deixo aqui ao nosso governo municipal. E hoje e amanhã eu vou estar em contato com os serviços para ver se isso realmente está acontecendo. Por hoje seria isso, senhor presidente. Obrigada. Encerrado o espaço do pequeno expediente. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Encerrado a sessão ordinária desta quinta-feira, onde os vereadores debateram na ordem do dia diversos projetos, e no espaço do grande expediente, a vereadora Daiane Mello, do Partido Liberal, voltou a um assunto antigo aqui da casa e também que acabou predominando na comunidade caxiense, que é a questão da castramóvel, que está há 2 anos, né, aqui em Caxias do Sul, junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, mas infelizmente está fora de atuação, não está realizando, né, a castração de cães e gatos. Inclusive, vereadora, a senhora trouxe um número, né, que nesses 2 anos são mais de 21 mil castrações que deixaram de ser realizadas pelo castramóvel, que foi adquirido através de uma emenda parlamentar. É mais uma situação que acaba aí a comunidade sendo prejudicada. Bom dia.
Bom dia a todos. Sim, a gente trouxe a situação do castramóvel, porque foi através da nossa denúncia, né, de mim e do vereador Iago Morandi, que saiu a história do castramóvel e, assim, a Prefeitura agora tem tomado algumas providências e que a gente está acompanhando isso. São cerca de R$200 mil que custou esse castramóvel, 170 mil através da emenda parlamentar do deputado federal Giovanni Cherini e mais quase 30 mil de contrapartida do município. Foi entregue em 2023, estamos em abril de 2025 e não aconteceu nenhuma castração. 0 castrações neste castramóvel, aí adquirido para ir para os bairros e fazer as castrações diárias, que dariam em dias úteis 21.800 castrações se ele tivesse ido realmente para as ruas, o que não aconteceu. A partir da nossa denúncia, foi feita uma reunião, então, da Secretaria do Meio Ambiente com as ONGs interessadas, porque através da nossa denúncia foi para a mídia local, então teve uma repercussão muito grande na nossa cidade e também em outras cidades que se solidarizaram conosco. E a Secretaria do Meio Ambiente, então, fez uma reunião com as ONGs, onde 4 ONGs se prontificaram a fazer convênios com a Prefeitura para a utilização, porque a ONG hoje faz um trabalho muito importante na nossa cidade e faz um pouco mais aí que o poder público, infelizmente. Então, as ONGs se prontificaram a utilizar e agora está na PGM esse processo para verificar de que forma que vai ser firmado esse convênio, de que forma que vai ser escolhida a ONG e tudo mais. E a gente aguarda ansiosamente por isso, porque a gente não veio somente para criticar o governo, que o castramóvel estava lá com teia de aranha, pneu furado e não estava funcionando. Não, a gente quer que ele realmente funcione, que ele vá para as ruas e que ele tenha o que ele foi projetado, né? Que atenda à população, enfim. E também a gente anunciou, então, que neste sábado terá uma castração por meio do castramóvel da UX, não o nosso, deixar muito claro, porque fazem uma miscelândia aí para parecer que o castramóvel nosso está funcionando. O nosso tem 0 castrações. Esse que é firmado através de um convênio com a UX está indo para o Serrano no sábado, mas as pessoas interessadas têm até hoje para ir na UBS. Tanto Jardim Eldorado quanto o Serrano têm as fichas de castrações. Então, as pessoas que precisam castrar os seus animais, cães e gatos machos, precisam pegar essa ficha, preencher para, no sábado, então, ir até o campo de futebol do Serrano e fazer a castração do seu animal. Vereadora, obrigado pela participação, um bom trabalho. Muito obrigado, estamos à disposição da comunidade. Obrigado, vereadora Daiane Mello, do PL, conversando com a gente, então, sobre a situação do castramóvel, como é que está, né, a questão de repasse para as ONGs aqui do município de Caxias do Sul. No decorrer da manhã de hoje, também tivemos aí a aprovação de 2 moções, uma de apoio a uma CPI no IP Saúde, no governo do Estado, e também de apoio para o chamamento imediato de cerca de 1.300 aprovados no concurso público de 2022 da Polícia Penal, que cuida dos presídios do Rio Grande do Sul. Estas e outras informações você pode acessar no site da Câmara de Vereadores ou também nas nossas redes sociais, Câmara Caxias. TV Câmara Caxias, na comunidade todo dia. Um abraço, boa quinta-feira a todos.